O objetivo dessa aula é identificarmos as espécies de contratos. Nós temos contrato de obra, contrato de serviço de engenharia, contrato de serviço, contrato de fornecimento e contrato de fornecimento e prestação de serviço. Contrato de obra. Obra é uma atividade privativa de arquiteto ou engenheiro. Ou seja, a obra tem que ser conduzida ou por um arquiteto ou por um engenheiro. Uma obra, ela inova o espaço físico da natureza, implica em alteração do meio ambiente. Antes tinha aquele espaço natural, agora tem uma casa, um prédio, uma pista, uma rodovia. Ou seja, inovou o espaço físico da natureza. Também é obra o que acarreta uma alteração substancial do imóvel. Exemplo, tem uma quadra de futsal. Agora esse imóvel vai sofrer uma alteração substancial. Essa obra agora tem a quadra de futsal, uma piscina, uma pista de atletismo, uma quadra de tênis, ou seja, um complexo esportivo. Também é obra o que acarreta uma alteração substancial do imóvel. Conceito de obra. Privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, implica a intervenção do meio ambiente, provoca a inovação do espaço físico da natureza. Também é obra ou acarreta a alteração substancial das características originais do bem imóvel. Contrato de serviço de engenharia. Serviço de engenharia não é obra. É uma atividade em que eu busco obter uma utilidade material ou intelectual. Exemplo de utilidade material: uma reforma de um edifício, de um prédio, de uma casa. O reparo de um móvel. Uma utilidade intelectual: um projeto executivo de uma obra. Serviço de sondagem de solo. Serviço intelectual. Preciso de um laudo do solo. Serviço de engenharia, ela só pode ser conduzida por arquiteto, engenheiro ou técnico especializados. Então, o serviço de engenharia, ela não se enquadra com o conceito de obra. Serviço de engenharia, ela pode ser comum ou especial. Comum, eu tenho padrões de qualidade, desempenho, manutenção, operação, reparo. Agora, o serviço de engenharia especial, eu busco uma solução. Em razão do problema de alta heterogeneidade ou complexidade, eu não consigo padronizar objetivamente no edital. Vamos fazer aqui a distinção. Obra, ela é privativa de arquiteto ou engenheiro. Serviço de engenharia pode ser executada por arquiteto, engenheiro ou técnicos especializados. Aqui é a primeira diferença. Obra inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial do imóvel. Já o serviço de engenharia, eu posso classificar em serviço comum de engenharia, quando pode ser objetivamente descrita, ou serviço especial de engenharia. Não é possível se descrever objetivamente no edital, em razão da alta complexidade do objeto, do problema. Conceito de serviço de engenharia. Serviço de engenharia é uma atividade em que eu busco obter uma utilidade intelectual ou material, que não está enquadrado no conceito de obra, é um serviço de utilidade de interesse da administração, e que é privativa das profissões de arquiteto, engenheiro ou técnico especializados. Ele pode ser comum ou especial. Comum, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho, qualidade, manutenção, adequação, adaptação de bens móveis e imóveis. Já o serviço especial de engenharia é aquele que, em razão do problema ser de alta complexidade, alta heterogeneidade, eu não consigo definir no edital. Eu vou procurar o quê? A solução de um problema. Contrato de serviço. Serviço é uma atividade em que busca obter uma utilidade material ou intelectual. Ele pode ser dividido entre serviço comum e especial. Serviço comum, ele é licitado mediante pregão. Eu tenho padrões de desempenho e qualidade que pode ser objetivamente aferido e ser definido no edital. Exemplo, quero comprar uma televisão, um celular. Eu vou lá nas especificações do mercado e eu consigo, de forma objetiva, os padrões de qualidade e desempenho e especificação do produto. Já um serviço especial, ele não pode ser listado mediante pregão, porque eu não consigo, de forma objetiva, definir os padrões de qualidade e desempenho.
Outra classificação de serviço é serviços contínuos, aqueles que têm que ser prorrogados todo ano. Exemplo, serviço de água, de energia, de aluguel, de locação de veículo, de limpeza e serviço por escopo. Serviço de escopo, eu preciso de um serviço por um período determinado. Executou o serviço, acabou o contrato. Eu não preciso prorrogar, renovar todo ano. A gente chama de contrato por escopo, ou seja, contrato de serviço por escopo, ou seja, é um serviço não contínuo. Serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra. É uma modalidade do serviço contínuo. Aqui é só a gente lembrar do serviço de terceirização. Na Polícia Militar a gente tem a empresa Fênix, que presta serviço de limpeza. Aqui é uma terceirização. Nós temos a figura da empresa prestadora de serviço, presta serviço de limpeza, e temos o empregado da empresa prestadora de serviço. Ele é regido pela CLT. No caso do serviço lá na polícia, ela não é executada pelos próprios militares. Não, ela é executada por empregados públicos da empresa Fênix. É só a gente lembrar do caso de terceirização. É um serviço contínuo, todo ano eu tenho que prorrogar, com dedicação exclusiva de mão de obra. Vamos aos conceitos. Contrato de serviço. Serviço é uma utilidade intelectual ou material. Eu já consigo distinguir de obra, que é uma atividade que inova o espaço físico, tem alteração do meio ambiente, ou altera substancialmente o imóvel. Então eu consigo distinguir contrato de serviço e contrato de obra. Exemplo de utilidade intelectual: estudos, projetos e consultorias. Exemplo de utilidade material: limpeza de instalação, conserto de equipamentos, locação de viatura. O serviço pode ser classificado em comuns e especiais. Serviço comum. Primeiro, eu só consigo licitar mediante pregão. O desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no edital. E onde eu consigo esses padrões de desempenho e qualidade? Nas especificações de mercado. Exemplo, serviço de limpeza das instalações. Serviço especial não pode ser licitado por mediante pregão. Não consigo definir os padrões de desempenho e qualidade de forma objetiva no edital. E trata-se de um serviço de alta complexidade ou heterogeneidade, que pode ter distintas soluções. Aqui eu estou falando de serviço de consultoria, de projetos. Outra classificação é serviços contínuos e serviços não contínuos. Serviços não contínuos, também chamado por escopo, serviço por escopo, impõe ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período determinado. Exemplo, realizar a pintura do muro do quartel. Realizou o serviço, acabou o contrato. Serviço por escopo. Agora, serviços contínuos. Eu preciso prorrogar todo ano. Contrato de água, de energia, de aluguel, serviço de limpeza. Trata de serviço contínuo, porque diz respeito à manutenção da atividade administrativa, decorrente de necessidades permanentes ou prolongadas. Serviço contínuo. Serviços contratados para manutenção da atividade administrativa. Todo dia eu preciso de limpeza no quartel, porque senão o ambiente fica insalubre, ou seja, é contínuo. Todo dia eu preciso de viatura na rua, preciso locar viaturas, serviço contínuo. Serviço não contínuo. Atribui ao contratado realizar a prestação de um serviço em um período determinado. Realizou o serviço, acabou o contrato. Contrato de serviço contínuo com dedicação exclusiva ou predominantemente de mão de obra. Isso daqui é só lembrar do serviço de terceirização. Na Polícia Militar, o serviço de limpeza é um serviço terceirizado. Olha só, serviço de limpeza das instalações dos quartéis. A empresa Fênix fornecerá os servidores da limpeza, são regidos pela CLT, que atuarão nas dependências da Polícia Militar. Este serviço não poderá ser compartilhado com outros órgãos ou secretarias, tendo em vista a responsabilidade pelos encargos previdenciários e trabalhistas. E a administração poderá fiscalizar a gestão dos recursos humanos. Se a polícia falhar na fiscalização dos encargos previdenciários,
ela responde solidariamente. Se ela falhar na fiscalização dos encargos trabalhistas, ela responderá de forma subsidiária. E a atualização do valor do contrato se dá mediante acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa da Justiça do Trabalho. Então, quando eu dou esse caráter de terceirização, quando o Estado contrata uma empresa prestadora de serviço e essa empresa contrata um empregado, e aqui é uma terceirização, eu estou falando do contrato de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra. Os empregados do contratado ficam à disposição nas dependências do contratante, não compartilhe recurso humano ou material de uma contratação para execução simultânea de outros contratos e possibilite a fiscalização pelo contratante. Serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra. Contrato de fornecimento. A administração pública precisa adquirir computador, celular, televisão, ar-condicionado. Contrato de fornecimento é a aquisição de bens móveis. E eu considero uma entrega imediata aquela efetuada até 30 dias da ordem de fornecimento. Outro contrato é o fornecimento e prestação de serviço. Aqui são duas etapas. Primeiro eu entrego o bem e depois eu presto o serviço. Exemplo, entrega de ar-condicionado, manutenção desse ar-condicionado. Entrega de ar-condicionado, fornecimento. Manutenção de ar-condicionado, serviço. São duas etapas. Entrega de impressora, manutenção dessas impressoras. Fornecimento, serviço. Vamos aos conceitos. Contrato de fornecimento ou compras. Aqui são remuneradas de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Considerada imediata, aquele com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Contrato de fornecimento ele também pode ser considerado contínuo. Exemplo, entrega de água mineral para a Polícia Militar. Ele é contínuo, não posso ficar sem água, senão os servidores ficam com sede e o ambiente fica insalubre. Fica difícil de trabalhar sem água. Então, trata de um fornecimento contínuo. Outro contrato é o fornecimento e prestação de serviço associado. O que significa isso? Primeira etapa, o contrato entrega um objeto para a administração pública. Segunda etapa, o contratado presta um serviço de operação ou manutenção. Entrega de ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado. Entrega de impressora, manutenção de impressora. Exemplo fictício. Major Gomes, esses conceitos são muito óbvios. Olha, mas se não tiver essa distinção entre o que é obra, serviço de engenharia, o que é contrato de fornecimento, o que é contrato de fornecimento e prestação de serviço, não tem como a gente começar o jogo.